Play. Jogos em mídia. Lembrando que esse é o segundo game na cronologia. Tô muito curiosa, gente. Vocês não têm noção. Deixa eu tirar aqui, né? Do meu mago. Gente, tá muito frio. E aí, galera do canal, segundo Muito game, frio. sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War Chains of Olympus. God of Pra War. quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui do meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. E hoje vou continuar aí a saga God of War. É altamente recomendável, na verdade Gente, tive que dar uma parada necessário, no que vídeo você porque assista a esse sessão spoiler de God of War 1 que eu fiz, porque lá eu expliquei E Já tem muita coisa não. sobre o universo do jogo Que e toda a assim, construção chegou, aí eu fui abrir a enredo pra janela chegando até aqui o Chains of Sim. Olympus. Aqui pra Então, poder gravar pelo esse menos vídeo. assiste até os minutos que tá Provavelmente mostrando vai aí na ficar tela da sessão spoiler de mais God of War 1. escuro do que Depois tá, você pode vir pra cá e continuar a terminar de assistir aquela sessão spoiler, beleza? Vai. Lembrando que esse é o segundo game na cronologia da saga. O primeiro é o God of War Ascension, depois é o Chains of Olympus, aí vem o God of War 1. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à sessão spoiler de God of War Chains of Olympus. Senta que lá vem história. God of War Chains of Olympus se passa 5 anos após God of War Ascension. Depois dos eventos que levaram Kratos a ter pesadelos incessantes, o espartano passou a servir os deuses na procura de, um dia, sim. eles perdoarem os seus pecados. Ele pra trás, No né? quinto ano Verdade. de servitude, Achei isso Kratos meio foi bizarro, enviado para a mas- cidade de Ática com a missão de defendê-la do ataque Sendo dos que o culpado persas. é o Ares. O jogo começa no meio da guerra, com Kratos defendendo a cidade e, inclusive, enfrentando um monstro enorme chamado de Basilisco. Esse monstro foi inventado para o universo do jogo, pois é uma mistura de muitas mitologias em uma só. Fora de God of Massa. War, também existem dezenas de outros basiliscos. Por exemplo, aquela serpente gigante de Harry Potter e a Câmara Secreta. Sim, tava lembrando se chama disso. Basilisco. Bem que eu tava Kratos lembrando. enfrenta a criatura, que foge dele, mas continua atacando a cidade. Mais adiante, o espartano encontra o rei persa, que estava açoitando algumas escravas. Então, Kratos o mata, enfraquecendo bastante o exército persa. Caramba! Três pô, adoro. Adoro Ele sangue. continua protegendo a cidade até que, finalmente, tem o seu duelo definitivo com o Basilisco e o mata. Olha a trilha sonora também. Meu Deus, é perfeita. Você conquistou um Após troféu completar bom. sua tarefa, Kratos grita para os céus perguntando qual era o seu próximo desafio, mas de repente algo cai do céu e tudo fica escuro. Eu falei que eu tava sentindo o cheiro de alguma coisa que ia acontecer no outro vídeo. É isso, mano. Prometo. Seeing the sun plummet through the sky and the world plunge into darkness, Kratos knew this was not a sign from the gods. Eita. What treachery is this? Por que você chamou de Kratos Cleito? corre até o local onde viu tal raio luminoso e acaba chegando na cidade de Maratona, que por causa do ocorrido estava cheia de monstros e de uma neblina nociva que matava quem a adentrava. Kratos consegue passar por ela usando fogo e após matar alguns inimigos, chega no suposto local da queda. Havia um templo enorme ali, e ao adentrá-lo, o protagonista é contatado pela estátua de Atena, que lhe explica o que estava acontecendo. Atena. Segundo a deusa, Hélios, o deus do sol, havia sido sequestrado. Caraca. Com isso, os seus corcéis caíram do céu em direção à terra, levando sua carroça e o seu templo com eles, já que estavam sem o poder de Hélios para governá-los. Esse lugar que Kratos estava era justamente o templo de Hélios. Para quem não sabe, Hélios é a personificação do Sol, ou seja, ele é o próprio Sol. E quando ele passa junto com seus corcéis e sua carroça pelo céu durante um período do dia, é quando fica de dia. Quando ele volta para o seu templo para descansar, é quando fica de noite. Aquela neblina nociva que afetava o mundo todo era o poder principal de Morfeu, um dos únicos primordiais ainda vivos. Na mitologia original, ele era o deus dos sonhos e tinha a habilidade de se transformar em humano e também de visitar sonhos. Já em God of War, ele não tem forma física e só se sabe que ele é um primordial. Os motivos por trás de seus atos horrendos também são um mistério.
Atena diz que aquela neblina fez a maioria dos deuses caírem em um sono profundo, e que se Kratos não os ajudassem a resolver esse problema, logo o mundo todo iria sucumbir à escuridão de Morfeu. Segundo ela, somente a luz de Hélios poderia derrotar a neblina. Sendo assim, aparentemente ela também cai em sono profundo, deixando a estátua. Only his light can release the grasp of Morpheus. Athena! Nossa, velho. Ai, que perfeito. Caramba. Adentrando o templo, Kratos é contatado pela estátua de Eos, a deusa do amanhecer, que era irmã de Hélios. Ela diz que foi Atlas, o titã da resistência e destruição, que havia sequestrado seu irmão. Ela afirmava não saber o motivo por trás disso, mas sabia que nada de bom viria de um titã. Ela pede para Kratos pegar o escudo de Hélios, que dava acesso para a caverna onde ela estava, e encontrá-la. Kratos pega o escudo e, após passar por alguns desafios, chega até a deusa. Eos diz que a única maneira de encontrar Hélios era através de seus corcéis, que estavam adormecidos. Para acordá-los, Kratos precisaria pegar o fogo primordial de Hélios e usá-lo em estruturas específicas dentro do templo. Segundo a deusa, ao acordar os corcéis, eles seguiriam exatamente para o local onde Hélios estivesse. Então, o fantasma de Esparta vai atrás dessas estruturas, enfrentando diversos inimigos, desafios e quebra-cabeças ao longo do caminho. Ele consegue ativar todas as três Você e, adquire um fogo consequentemente, primordial. acordar os corcéis. Caraca, velho. Isso é perfeito demais. Lembrando, 600 likes a metazinha, eu trago a parte 3. Confio, hein? With the release of the fire steeds, Kratos was now in the hands of the beasts. And where they would take him, he did not know. É, ele só vai até onde tá, né? Ele dormiu. Parece que ele dormiu também. Ele dormiu. Ao longo da jornada pelo templo, É memória, Kratos havia né? ouvido inúmeras vezes uma música tocada por uma flauta. E só após pegar os corcéis que ele se lembra que essa era a mesma música que sua filha Calliope tocava na flauta que ele mesmo havia feito para ela. Ele acha tudo muito estranho, mas segue seu caminho. Os corcéis acabam por levar o espartano até o submundo, Hades. supostamente onde Hélios estaria. Porém, os corcéis não poderiam adentrar os reinos de Hades, pois sua luz não era bem-vinda lá. Kratos faz o seu caminho pelo submundo e, quando chega ao rio Estige, chama a barca do Caronte. Na mitologia original, o Caronte era o barqueiro de Hades, responsável por levar as almas até o submundo. Porém, só o fazia caso recebesse uma moeda de ouro. sim. Caso o morto não tivesse essa moeda, teria que vagar perdido pelas docas do mundo inferior na tentativa de conseguir uma, e nunca alcançaria a paz eterna até conseguir. Por isso era Gente, costume dos dinheiro gregos até aí. enterrarem os mortos com uma moeda dentro da boca ou em cima dos Pra eles olhos, para passarem. que assim a alma deles pudessem pagar o Caronte. Ele é a mesma coisa em God of War, mas no universo do jogo, ele transporta as almas para seu julgamento final, ou seja, para a decisão se elas vão para o Tártaro ou para os Campos Elíseos. Eu vou explicar o que são os Campos Elíseos mais adiante, tá bom? Além disso, o Caronte de God of War aparentemente foi traído pelos deuses de alguma forma, assim se tornando barqueiro. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas ao encontrar Kratos, ele fala algo sobre os dois serem parecidos, já que ambos confiaram nas palavras mentirosas dos deuses. Kratos adentra o barco do Caronte, mas o barqueiro recusa levar Kratos, já que o fantasma de Esparta ainda estava vivo. Sendo assim, os dois batalham, e inacreditavelmente, Kratos é derrotado e fica inconsciente. Sendo Nossa! assim, o Caronte o joga no Tártaro. Mentira! Não pode levar ele, mas pode Mas o levar. Kratos Caronte forte. vem Olha a revelar voz. como ele perdeu.
Meu, eu tô apaixonada. Kratos acorda e passa a procurar uma maneira de voltar até o barco do Caronte. Após enfrentar diversos inimigos no Tártaro, Kratos encontra a Luva de Zeus, uma arma forjada por Hefesto usada por Zeus para acorrentar os titãs no Tártaro. Após pegar a luva, Kratos escala as paredes do Tártaro, voltando até a doca do Caronte. Ele adentra o barco novamente e enfrenta o barqueiro usando a Luva de Zeus, finalmente o matando. Cara, ele é muito forte. Violento, hein? Kratos navega seguindo a luz de Hélios que brilhava pelo submundo. O protagonista chega na fonte dessa luz, que ficava no templo de Perséfone, mas ao se aproximar do local, se depara com algo, ou melhor, alguém. In the distance, the bright light of Helios illuminated all of the underworld. Quem é? Quem é? Hades? Será que é o Hades? Something on the shore caught his attention, Quem é, meu Deus? and to Kratos, it almost seemed an apparition. Calliope! Upon seeing his daughter, Sério? Ele Kratos encontra a realized filha? all that he had been working for, all that he had wanted, was within reach. Years of service to the gods had not delivered him from his pain, never had it eased the burden of his past. And now, Calliope was found. Calliope! Não é ela. Ele não vai conseguir Olha lá, querendo chegar tirar do perto. rumo dele, O quer ver? espartano segue sua filha pelo templo até chegar a um bosque, onde Perséfone, a esposa de Hades, estava. Perséfone era filha de Zeus com a deusa da natureza Deméter. Na mitologia original, ela foi sequestrada por Hades ainda jovem, pois o deus do submundo Ele queria se apaixonou casar com ela, por né? Sua mãe, Deméter, ficou muito triste e angustiada, causando a morte e apodrecimento de milhares de colheitas dos homens. Hélios informou Zeus e Deméter sobre o que havia acontecido, e o rei dos deuses ordenou que Hades devolvesse Perséfone a eles. Porém, Hades foi mais esperto e deu 3 romãs para a garota comer, fazendo com que ela tivesse vontade de ver Hades um certo período por ano. Na mitologia grega, essa Gata, fruta olha o romã corpo. representa a tentação. E foi por causa dessa história que foram criadas as estações do ano. O outono se inicia quando Deméter começa a lamentar que Perséfone vai visitar Hades. Quando Perséfone já está com Hades, nesse período que ela passa com ele, começa o inverno, porque Deméter fica chorando. Então a primavera começa porque Deméter volta a ficar feliz, sabendo que sua filha irá voltar aos seus braços. E o verão, porque as duas passam o tempo todos juntas, felizes e harmoniosas. Essa é uma das versões da história de Perséfone. Existem outras também, onde Zeus lhe entrega de presente a Hades. E Ah, é essa é provável do que Jogo seja também. essa que se passa em God of War, pois a deusa odiava o seu marido e o seu cargo de deusa do submundo. O fantasma de Esparta demanda ver sua filha, mas a rainha do submundo diz que a garota estava em paz nos Campos Elíseos. Os Campos Elíseos eram o paraíso dos mortos. Todos que viveram sem pecados e que eram puros e de bom coração iriam para lá ao morrerem, e não para o Tártaro, que era o lugar dos injustos, dos pecadores, dos malvados. A deusa afirma que a única maneira de Kratos adentrar os campos era rendendo seus poderes para a árvore do desamparo. Essa árvore tiraria todos os seus pecados e o transformaria em um homem puro novamente. Sem pensar 2 vezes, Kratos aceita. Sei lá, esse troço aí tá estranho. Caraca. Cara desfilada. Vai sair de novo. You have done well, Kratos. Walk through the portal and find the one you seek. Você conquistou o troféu. Gente, que massa. Tô com muita vontade de jogar. Calliope! Father? My child, Ele acha... Achou! I am here now, child. And I will not leave you again.
Então Kratos finalmente realiza o maior de seus sonhos, abraçar a sua filha Calliope novamente. Porém, essa felicidade dura pouco. Perséfone revela que planejava destruir o mundo, tanto dos homens quanto dos deuses e até dos mortos. Ela afirma que foi obrigada a casar-se com um homem que não amava e a viver uma vida que não queria. Portanto, o seu maior desejo era que todos pagassem pelo seu sofrimento, mesmo que isso custasse sua própria vida. Portanto, ela juntou forças com Morfeu e Atlas, um que colocou os deuses para dormir e o outro que sequestrou Hélios e roubou o poder do Sol para destruir o pilar que segurava o mundo. Segundo ela, até mesmo os habitantes dos Campos Elíseos seriam destruídos, incluindo Calliope. Ela se vangloria, já que nada poderia impedi-la, nem mesmo Kratos, que havia desistido de seus poderes. No! I will not let the gods take her from you! Tá, porra! The choice was clear to him, yet impossible to make. To stay with his daughter meant the end of the world and the end of her. To stop Persephone and Atlas would mean forsaking Hestia forever. While his hatred and anger for the gods grew ever stronger, he knew there was but one thing to do. Ai, meu Deus. Kratos passa a assassinar as Nossa. almas dos Campos Elíseos para obter a sua maldade de volta e, consequentemente, os seus poderes. Ele faz uma chacina, o que o torna novamente no fantasma de Esparta. Esse é o Leviatã que ele tem, Preparado, né? ele abandona Calliope e vai atrás de impedir Perséfone, que já estava no pilar do mundo. A deusa se equipa com uma armadura e voa em direção ao topo do pilar. Kratos se pendura na perna dela, e ao subir, é possível ver que Atlas já estava batendo no pilar com o poder de Hélios. Era questão de tempo até que a estrutura fosse destruída. Kratos batalha com Perséfone, e no meio da luta é atacado por Atlas. Meu O protagonista Deus, que consegue gigante! desviar do golpe e, em um ato rápido, prende as mãos de Atlas na parte inferior do mundo, usando as próprias correntes dele. Então, Com a Kratos luva de batalha novamente com Deus. Perséfone, e finalmente a mata. Your suffering will never end, Ghost of Sparta. Ao morrer, Perséfone explode, assim destruindo o pilar. Porém, E o Atlas? Atlas estava acorrentado ao mundo, sem nenhuma opção a não ser segurá-lo em suas costas. Ele diz para Kratos que ele iria se arrepender mais uma vez de acreditar na palavra dos deuses, mas o espartano diz que essa era a única maneira dele conseguir ter seus pecados perdoados. Era tudo que ele tinha. Daí que não havia vem mais nada. a mitologia Sendo assim, dele. Atlas se despede, afirmando que um dia eles se encontrariam de novo, o que viria a acontecer em God of War 2, em uma situação bem diferente, onde Kratos pede a ajuda do Titã para destruir o Olimpo. E então, com a carroça de Hélios, Kratos Sério? retorna o Deus do Sol a seu devido lugar no céu, e em seguida cai em direção à Terra. The dire toll of his relentless battles finally caught up with him as Kratos fell from the chariot to the earth. Nossa senhora, morreu. Was this sacrifice too much for one to bear, even for the man who was known as the Ghost of Sparta? Poxa, não deixem o cara em paz. Nossa, ele não caiu, o que aconteceu? Será que foi Hélios que salvou He has ele? again served us well, Ah! Athena. He is Hélios a e Atena. remarkable man. He is weak. Shall we help him? He'll live. They must. Ai, essa É preciso. É preciso. Que raiva dela. Tô arrepiada. Ele caiu aonde? Eles saíram, eles foram embora.
Mano, ele ainda caiu tudo aquilo. E esse é o final de God Não. of War Chains of Olympus. Ah, não. Eu gostei do vídeo, né? Ai, já. Ai, Kratos nossa, o cara matou não o consegue Perséfone, ficar em Deus paz, ele não tem paz quando antes ele de achou, matar né, Ares, que ele Deus da realizou o guerra. desejo E dele. mesmo assim, E foi só tinha- reconhecido por matar um Ele Deus tinha quando ele sido, matou de o Deus fato, da guerra, assim, e não a perdoado Perséfone. de... Engraçado, né? Portanto, antes de cara, God of War 1, ele já era um mortal e tinha matado uma deusa. Fazer aquilo, Vocês viram, né? Nossa. não faz pra ele, Muito cara. obrigado.